Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp também. DDD 99 e o telefone 991520454. Alô, irmãos aí de Macapá e região. Estaremos aí na Escola Bíblica de Obreiros, ministrando a palavra do Senhor, 12 ao dia 15, agora do 9 de setembro. Então esteja aí conosco, convide outras pessoas, outros irmãos, outros obreiros, se inscreva. O tema é Maturidade Cristã com a Bíblia. E é da Igreja Assembleia de Deus, Missão Pentecostal. Aí você vê o endereço, Rua Cícero Marques de Souza, 2984, Rua do Ciospe, bairro Novo Horizonte, Macapá, Amapá. E aí junto à Escola Bíblica de Obreiros também vamos fazer um seminário de Escola Bíblica Dominical. Então não perca, se inscreva, esteja lá conosco. Vai ser bênção de Deus. Alô, irmãos de Taquarembó, aí no Uruguai. Nós estaremos aí no grande congresso de Escola Bíblica Dominical, dos dias 25 a 27 do 10 agora, de outubro. Esteja lá conosco, convide aí todos os irmãos, convide aqueles que moram aí nas fronteiras, pertinho da fronteira aí com o Brasil. Convide a todos, estaremos aí com o pastor Elton, missionário, que era lá de Imperatriz, Maranhão. Então, Uruguai, dos dias 25 a 27 do 10 agora. Alô, Rio de Janeiro, aí Rio das Ostras, ali, aquela região das praias ali, Estaremos aí, se Deus quiser, mês de novembro. Esteja conosco, dos dias 21 a 24 do mês 11, agora de novembro, aí no grande congresso de Escola Bíblica Dominical. E junto a esse trabalho de Escola Bíblica Dominical também teremos um trabalho aí missionário. E é também uma festividade missionária. Não perca, esteja conosco aí. É a conferência MHCEI-RO, Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional em Rio das Ostras, aí Rio de Janeiro. Esteja conosco, não falte, participe ativamente. Aí os irmãos aí de Macaé, de toda essa região aí de Rio das Ostras, esteja conosco. As outras agendas, assim que passarem para nós os folders, aí nós vamos transmitindo aqui para os irmãos. Estivemos em Várzea Paulista, foi uma bênção. Estivemos em Teófilo Otoni, a bênção do Senhor. Vamos assim transmitindo a palavra do Senhor, ministrando também não só o ensino da palavra de Deus, mas também a presença de Deus com curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, muita salvação de almas também, junto com esses congressos. Veja que a Escola Bíblica Dominical está atrelada a vários trabalhos da igreja. Quem é professor de Escola Bíblica Dominical também é um ganhador de almas, é aquele que busca com jejum, oração, muito estudo da Bíblia, também receber um dom do Espírito Santo e ministrar esses dons às pessoas. Porque quem está ensinando também está praticando, está imitando Jesus. Jesus fazia o quê? Saía por toda parte, olha só, pregando, ensinando, curando a todos. Olha lá, em Antioquia, estavam juntos ali orando e jejuando quem? Os profetas e doutores, ou seja, mestres, ensinadores da palavra de Deus. Vamos então à lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nas revistas da Betel Dominical adultos deste trimestre com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Veja aí que o tema deste trimestre está exatamente de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, Aí ensinando, pregando, ministrando, aí curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Veja que está tudo dentro desse tema exatamente deste trimestre. O comentarista deste trimestre, da editora Betel, é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia.
Já estudamos na lição 1 a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Na lição 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Na lição 3, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Na lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Na lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Na lição 6, a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Na lição 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Na lição 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. E hoje vamos estudar a lição 9, a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Então hoje vamos estudar um importantíssimo assunto também e tem a ver com aquilo que mais dói no ser humano, né? O ser humano sente a maior dor aí, no bolso, né? Às vezes as mulheres aí na bolsa. E tem muito crente que o culto pode estar uma festa, né? Está acontecendo batismo, cura, libertação, salvação de alma, está uma bênção, todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Aí fala assim, vamos tirar a oferta, aí pronto, o crente parece que fica endemoniado de repente. Aí o Espírito Santo foi embora, a alegria foi embora. É uma coisa impressionante isso, né? Pois é. Mas não seja avarento mais. Daqui para frente, seja aquele que sempre deseja ajudar a obra de Deus, que está sempre disponível, que colabora, contribui, né? Aquele que está sempre disposto a dar. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então este que está falando com vocês, né? Eu mesmo. Olha, eu já doei 2 terrenos para a construção de igreja, terrenos que hoje valem, cada um vale mais de 1,5 milhão cada um. E eu doei para a igreja, deixei de construir uma casa para mim e dei o dinheiro para a igreja. E hoje existe lá congregações que estão cheias de gente congregando, né? Gente aceitando a Jesus, está lá acontecendo os cultos, né? Os irmãos estão lá congregando. Durante todo o tempo que eu trabalhei numa empresa, né, de funcionário, de empregado, eu sempre dei 20% do que eu ganhava para a igreja. Mais do que isso um pouco, né, porque eu dava as outras ofertas também. Então eu dava 10% de dízimo e 10% do meu salário era para a missão. Imperatriz Maranhão, lá tem mais de 500 missionários, né? Então um projeto muito grande missionário e sempre dei 10% do que eu ganhava para a missão também. Além das ofertas normais que a gente dá, né, durante os cultos. Além de ajudar também pobres, necessitados. Então, isso é obrigação de todo crente, é dever de todo crente, estar sempre disponível, sempre ajudando, abençoando a obra de Deus, sabendo que está fazendo para Deus e não para os homens. A recompensa vem de Deus. Muitas vezes os homens são ingratos, né? Mas Deus tem um galardão próprio lá no tribunal de Cristo, onde nós estaremos, compareceremos ali e receberemos o nosso galardão. Então seja um dizimista fiel. Olha aí, eu já tenho quase 9 anos desempregado e Jesus tem me sustentado durante todos esses 9 anos, né? Às vezes o irmão lá, eu nem sei quem é, né? Nunca conversei com a pessoa, de repente ele envia um dinheiro lá na minha conta para me ajudar. Eu não sei nem quem é, mas Deus tocou no coração dele lá e ele envia, nos ajuda, nos abençoa. Então durante quase esses 9 anos aí, Deus tem me sustentado, eu não devo nada para ninguém, graças a Deus, a não ser, é claro, orações, intercessões, agradecimento, e nunca atrasei nenhuma conta. Sempre pago as contas, sempre um pouquinho antes de vencer, como eu sempre fazia quando era empregado, que eu ganhava 10 salários mínimos, né? Então, continuo pagando as contas, Deus tem provido, Deus tem me ajudado, tem cuidado de mim, tem me dado roupa, casa para morar, comida para comer, né? Estamos aqui, eu e minha esposa, felizes, alegres, congregando e sempre visitando as igrejas, pregando e ministrando salvação, curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Então assim deve ser a vida do cristão. Agora,
Levante-se de madrugada todo dia, ore, né? Jejue aí, pelo menos um dia por semana, jejue, treine, né, o seu corpo ao jejum, para que ele possa ficar disciplinado. Leia a Bíblia toda, todo ano. Isso vai ajudar muito você. Agora, nunca se esqueça, evangelize. O crente precisa ganhar almas, precisa produzir no reino espiritual. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, contribuição à luz da Bíblia. Subtópico 1, um ato de fé. Subtópico 2, um ato de gratidão. Subtópico 3, um ato de amor para com a obra de Deus. Tópico 2, como se deve contribuir. Subtópico 1, devemos contribuir com regularidade. Subtópico 2, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Subtópico 3, devemos contribuir com alegria. Tópico 3, resultados da contribuição. Subtópico 1, a contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Subtópico 2, a contribuição financeira honra a Deus. Subtópico 3, a contribuição resulta em abundantes bênçãos. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição que é muito importante para nós. O textual da lição está em Provérbios 3:9, que diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, olha aí um segredo de honrar a Deus, né? Com a nossa parte financeira, né? O dinheiro que nós arrecadamos. Lá no Antigo Testamento, as pessoas levavam animais, levavam produção agrícola. Quem morava longe, né, está escrito aí na Bíblia, ele vendia, tá, e trazia o dinheiro. Então, os sacerdotes eram sustentados, né? Também os levitas, todos sustentados com esse dinheiro e com essas ofertas que eram dadas. Imagina, existia uma tribo inteira de levitas que dependiam de todos que traziam os dízimos à casa do Senhor. E hoje nós temos, né, aí a manutenção dos templos, né? É um som que precisa ser consertado, é a energia que tem que ser paga, é telefone, é o salário do pastor, de alguns funcionários, né? Aí tem os missionários, aí tem ajuda às pessoas, né? Por incrível que pareça, nós temos que ajudar as pessoas com remédio, com roupa, com alimentação. A igreja tem todo o trabalho, não é só o trabalho de fazer os cultos. Precisa evangelizar, investir, né, em folhetos, em Bíblias para doação, para aqueles novos convertidos. Precisa visitar as pessoas e, se estão passando necessidade, precisa ajudar financeiramente também. Às vezes uma compra de uma coisa, de outra. Aí tem os material de limpeza, né? E aí vai por aí afora. É muita despesa e precisa sempre da ajuda dos irmãos que estão colaborando com os dízimos, que é um dever, é uma obrigação, e com as ofertas também. E o segredo aí, quando fala primícias, se você tem problema com a parte financeira, não consegue dar direitinho dízimo nem oferta, faz o seguinte: no dia que você receber, olha aí a primícia aí, recebeu, pronto, já separa e já entrega, ou transfere, né, pelo Pix, né, ou conta, porque aí você não vai mais ter dificuldade de entregar depois, porque se você deixar para depois vai ficar mais difícil, né? Porque o dinheiro vai acabando e aí você já fica com um problema sério para poder entregar esse dinheiro para a igreja. Então tira logo na hora que recebe, entrega, pronto, né? E aí você já está bem com Deus, você já está tranquilo, com a consciência tranquila, já poderá tocar o resto do mês e Deus vai te abençoar. E à medida que você for precisando, Deus vai fazer com que o seu patrão olhe de maneira especial para você, aumente o seu salário. O melhor investimento que existe é no campo missionário. Quanto mais você investir nesse campo, mais Deus vai te abençoar financeiramente. Eu sempre costumo dizer: você quer que seu salário aumente? É simples, é só investir. Invista em missões. Quanto mais você investir, mais Deus vai te usar, mais Ele vai te abençoar financeiramente para você investir mais. Verdade aplicada. Cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a palavra de Deus. Então veja, cada membro da igreja
ele é responsável pelas despesas dessa igreja. Se o seu pastor precisa trabalhar para se sustentar, tem alguma coisa errada com essa igreja. Esta igreja não está praticando a palavra de Deus. Então, muito cuidado, né? Esta igreja está fadada a não crescer, a não ter paz, não ter tranquilidade, né? A não produzir o reino de Deus e também não receber nenhum tipo de avivamento. Porque aquele que deveria estar sendo sustentado pela igreja, deixa essa pessoa passando fome, passando necessidade. E aí toda a congregação tem as suas despesas. Tudo precisa de dinheiro para pagar. Tem que manter tudo funcionando direitinho. A pintura da igreja, né? Telhado, tudo tem que ser mantido bem direitinho para que todos estejam cultuando a Deus confortavelmente. Isso tudo é pago, então, com os dízimos e as ofertas. Textos de referência, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então veja que Paulo está escrevendo aos Coríntios e a única igreja que Paulo trabalhou para se sustentar durante o tempo que estava ali foi exatamente a igreja de Corinto. Parece que Paulo percebeu que eles eram avarentos. Então o que Paulo fez? Olha, ele recebia salário das igrejas, né? Ele escreveu isso, está aí na palavra de Deus registrado, para evangelizar. Então, quando ele chega a Corinto, ele não aceita nenhum tipo de ajuda financeira e ele vai trabalhar naquilo que ele aprendeu com seu pai, né? Foi fazer tendas. Ele foi trabalhar para se sustentar. Então, os coríntios parece que tinham esse problema financeiro. E aqui, nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre a coleta, sobre a ajuda aos necessitados, ele fala sobre aí os dízimos, as ofertas, né? Então ele fala sobre este assunto com eles, porque eles precisavam muito ouvir isso e aprender sobre isso, crescer nisso. A maturidade cristã nunca será atingida se você não atingir também a sua vida neste ensino, nesse aprendizado. O crente não pode ser avarento, não pode amar mais o dinheiro do que a Deus, não pode colocar a Mamon como seu Deus. Veja que está escrito na palavra de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a avareza é considerado um pecado gravíssimo e nenhum avarento entra no reino de Deus. A introdução da lição diz assim: ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor e sendo um canal de bênçãos para a promoção de seu reino. Então, olha só que nós podemos honrar o Senhor quando estamos participando aí do dízimo, das ofertas, nós estamos contribuindo financeiramente para a obra de Deus. E também é sempre um agradecimento a Deus, um reconhecimento de que Deus é quem nos dá nosso emprego, nossa empresa, nosso sustento, né? Tudo que nós recebemos, que nós temos, pertence a Deus. Foi Ele que deu a nós. Então, nós só estamos contribuindo com a obra de Deus, com aquilo que Ele nos deu para sustentar realmente a obra de Deus. Ele poderia ter exigido aí metade, né, do que Ele nos dá. Mas não, de 100%, olha só, você vai tirar apenas 10%. É muito pouquinho. Por isso que todo o tempo que eu trabalhava, eu dava 20%, porque eu achava 10% muito pouco. Então eu dava 10% de dízimo e dava 10% para a missão, além de outras ofertas ainda.
Então nós podemos ser canal de bênção para abençoar a obra de Deus. Canal, então, quer dizer que vai passar por nós. Olha só, quando Deus manda de lá a bênção financeira, passa por nós. Nós também aproveitamos. Nós não vamos reter isso para nós vamos passar para frente. Nós somos canais, né? Então aí o empresário, por exemplo, ele é canal de Deus para abençoar os outros. Dá emprego para os crentes, né? Também dá o seu dízimo corretamente. O dízimo do empresário, ele, claro, ele vai descontar, né? Vai descontar todas as despesas da empresa. Então ele dá sobre o lucro da empresa, ele vai então dar o seu dízimo ali daquele lucro. Então o reino de Deus cresce, as almas são ganhas, porque existe o dinheiro para investir na obra de Deus. Tópico 1. Contribuição à luz da Bíblia. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas espiritual, pois revela a nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Então a Bíblia nos ensina muito sobre este assunto, contribuição financeira. E aí a maioria das vezes pensa que isso aí pertence a uma área material, mas não, é uma área espiritual. Como é que nós vamos saber se alguém tem fé em Deus, se é agradecido a Deus? Quando ele é dizimista, quando ele é ofertante. Então ele está reconhecendo que aquilo que ele recebe vem de Deus. Então essa pessoa acredita que está entregando a Deus aquilo que é devido. Aí o dízimo e as ofertas. Não pode ser visto como uma coisa material entregue a um homem, um pastor, por exemplo. Não. Você está devolvendo a Deus uma parte do que ele lhe deu para investir no reino de Deus. Tópico 1 sobre tópico 1. Um ato de fé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5,7. Pois o justo viverá pela fé, Hebreus 10,38. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oferta de Abel foi excelente porque foi feita pela fé, Hebreus 11,4. Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedinhas de pouco valor, como está em Marcos 12,42, agradou a Cristo porque o fez com fé, entregando tudo o que tinha. Por isso Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé que tem no coração. Cristo se agrada de nossas ofertas quando vê nelas a semente da fé, Hebreus 11,6. Então veja que a contribuição financeira tem muito a ver com a fé. Olha só, Abraão, por exemplo, deixou de receber uma fortuna ali que estava arrecadada quando atacaram, aqueles reis que haviam roubado as pessoas. Sequestrado ali o Ló, com toda a família e várias pessoas levou cativas. Então aqueles reis, Abraão atacou, com 318 homens, venceu e poderia ter ficado com os despojos de guerra. Então havia ali muita riqueza. Mas olha que pela fé, o que ele fez? Primeiro, ele evangelizou os outros reis. Disse que eles podiam ficar com tudo. E tirou 10%, olha aí, e entregou a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, representante de Deus na terra. Olha só, deu dízimo. Por quê? Por causa da sua fé em Deus, sabendo que fazendo isso, Deus jamais deixaria que ele passaria por necessidade. Quando Abel faz o sacrifício, uma adoração a Deus, ele quer oferecer a sua própria vida para Deus. Então ele coloca o animal em seu lugar. E o animal era coisa caríssima, porque tinha que cuidar do animal, Tinha que ali ter todo um trabalho para que aquele animal crescesse, desenvolvesse, tivesse as suas crias. Então era um trabalho dificílimo. E ele está oferecendo uma vida, uma vida que era difícil de cuidar. Não era apenas uma planta, que Deus é que dava o sol, a água, os nutrientes, dava tudo. Mas o animal tinha que ser bem cuidado, então exigia mais. E ele deu aquilo que era mais precioso. Veja só,
É assim que é o dízimo, assim que é a oferta. Veja o caso dessa viúva pobre. A Bíblia diz que ela era bem pobre e ela só tinha aquelas 2 moedinhas. Veja, imagine você dando dinheiro na igreja lá, uma oferta ou dízimo. Imagine, Jesus chamou os apóstolos, os seus discípulos, e disse: vem cá, venham cá, vem ver aqui. E ficaram olhando em segredo, em secreto ali, aquela mulher depositar ali aquelas 2 moedinhas. Veja só, imagine agora você da igreja dando a sua oferta, seu dízimo. Jesus chamando os anjos. Imagine, olha. Aí você pega a sua carteira e olha assim, escolhe. Deixa eu ver aqui a menor nota que eu tenho. R$2. Ou às vezes uma moedinha. Veja bem. E Jesus olhando, os anjos olhando para você nessa hora. Imagine, que vergonha. Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha. Tópico 1, subtópico 2. Um ato de gratidão. A gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. Por reiteradas vezes somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. Salmo 103, de 1 a 6. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 5,19 diz que riquezas é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição agrada a Deus. Uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi. Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Primeiro livro de Crônicas 29, 14. Você já deu uma lida assim, reparou o que era a oferta do rei Salomão, o que era a oferta do rei Josias, né? Aqueles homens que eram fiéis a Deus. Veja, era uma coisa tremenda. Você vê, por exemplo, em Números, uma oferta de bois para o Senhor. 36.000 bois. Veja, Salomão ofereceu 22.000 bois em sacrifício a Deus. 120.000 ovelhas. Você já imaginou o que é isso? Pouquíssimos fazendeiros hoje têm isso. Imagine, é muita coisa. O rei Josias ofereceu 30.000 animais. Veja bem. Então Deus concede riquezas às pessoas. Agora, aqueles que reconhecem que são canais de Deus para abençoar os outros. E esta é a verdadeira prosperidade. Devemos sempre sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Sempre reconhecer quem é que deu. Deus. Quem é que deu emprego? Deus. Quem é que deu a roupa? Deus. Quem é que deu comida? Deus. Quem é que deu o carro? Deus. Quem é que deu a casa? Deus. Então, todas as coisas. A oração menos feita na terra é a oração de gratidão. A oração mais feita na terra é a petição. Veja só. De pedir, todo mundo se lembra. Mas de agradecer, pouquíssimos se lembram. Tópico 1, subtópico 3. Um ato de amor para com a obra de Deus. O rei Davi deixou isso bem claro quando afirmou que sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Primeiro livro de Crônicas 29, 3. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Então veja, Davi estava preparando o material para que Salomão construísse o templo. Então quando ele dá uma super oferta de toda a sua riqueza, então ele está dando não para que ele usasse, ele está dando para a obra de Deus. Então veja que é uma coisa sem ser pretensioso, sem estar esperando receber alguma coisa em troca.
E assim deve ser o dízimo, a oferta. Você pense no galardão, no tribunal de Cristo, tudo bem. Agora, aqui na terra, não pense em investir, não pense que Deus é seu banqueiro. Então está errado quando você faz isso. Eu vou dar tanto para receber tanto, 100 vezes mais, não sei o quê. Isso é negociar, isso é dar esperando receber em troca alguma coisa. Você está negociando com Deus. Não é bom. Então você seja agradecido, dê por amor a Deus, por amor à obra de Deus, não esperando receber nada em troca. Quando você for capaz de fazer isso, aí então Deus vai te abençoar e vai abrir, né, as janelas do céu e vai abençoar você, que você vai enriquecer para ajudar os outros, sendo canal das bênçãos de Deus. Então, afinal de contas, nós somos o quê? Mordomos, né, das coisas de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós vamos fazer o quê? Administrar aquilo que Deus nos dá para abençoar a obra de Deus, para abençoar as pessoas. Tópico 2, como se deve contribuir. Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos a vitória em todas as áreas da vida. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem dado. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Então Deus vai nos dando, né, a oportunidade, a força, a inteligência, né, a capacidade de lidar com a parte financeira. Tem muita gente que não sabe. Algumas pessoas, basta ficar um pouquinho rica, ter um pouquinho de dinheiro, se desvia, deixa de congregar, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de evangelizar. E também tem aqueles que não podem ficar pobres, né? Quando fica pobre, aí deixa Deus. Então, não pode ser nem um extremo nem outro. As coisas financeiras, as coisas materiais, elas não podem ser o motivo da nossa vida, da nossa alegria. Elas são secundárias. O mais importante para nós é estarmos em comunhão com Deus. Então, quando nós contribuímos, estamos reconhecendo que é Deus que nos dá tudo, estamos agradecendo a Deus. Vamos ver algumas formas, então, de contribuição, né? Aí, leis que governam essa parte da contribuição. Tópico 2, subtópico 1, devemos contribuir com regularidade. Usando a expressão todo o primeiro dia da semana, em 1 Coríntios 16, 2, Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos. Dessa forma, ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Devemos ter regularidade e perseverança em tudo que fazemos e não é diferente com relação à contribuição. Agindo assim, a seu tempo ceifaremos. Gálatas 6:9. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Então, naquele tempo, né, o apóstolo Paulo parece que, vendo ali como é que as pessoas recebiam o seu salário, então, pelo que ele diz, primeiro dia da semana, já separe, né, aquilo que vai ser doado para os pobres, para os necessitados, também doado para ajudar a formação da igreja que ainda estava no seu início, né? Então as despesas que haviam ali, que recebiam os irmãos para a Santa Ceia, todo dia de domingo tinha Santa Ceia naquele tempo. Então haviam despesas, né? Porque não era só comer o pão e tomar ali um suco de uva. Eles comiam também, havia refeição que eles faziam. E havia muitos pobres a serem ajudados. Então, o apóstolo Paulo aconselha a todo o primeiro dia da semana, você já separa, porque eles trabalhavam e recebiam semanalmente. Toda semana recebia o salário. Então, Paulo já dizia, separe aí a parte que é do Senhor, para a obra do Senhor. Às vezes você trabalha assim também, recebe semanalmente. Tem gente que recebe quinzenalmente, ou seja, de 15 em 15 dias. Então, recebeu? Separe o que é do Senhor, que é para a obra do Senhor. Às vezes é de 20 em 20 dias, às vezes de mês em mês, que a maioria das pessoas recebe, então, de mês em mês. Então, você recebeu, já separa o que é do Senhor. Não vá descontar, eu fiz vale tal, vale tal, vale tal.
só sobrou isso, eu vou dar dízimo disso. Não, o seu dízimo não é do que sobra, é daquilo que você recebe. Você fez vale porque você não soube controlar o seu dinheiro. Gastou além do que podia. Então está fazendo vale, ou seja, está pegando adiantamento do salário, porque não está dando conta de pagar tanta coisa que comprou sem poder comprar. E aquele na igreja, né, que vai ali passando, tem lugar que usa sacola, tem lugar que é o gasofilaço, tem lugar que dá um envelope. Então você não se sinta constrangido em participar. Se você foi chamado para fazer essa coleta, então faça, saiba que você está fazendo uma importantíssima tarefa na casa do Senhor. Você não está recolhendo oferta, dízimo para você, é para a obra do Senhor. Tópico 2, subtópico 2. Devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou, cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Deuteronômio 16, 17. E o apóstolo Paulo reitera esta mesma verdade, conforme sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que os outros. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Também revela a fidelidade do cristão quando tem que administrar o pouco, Lucas 16, 10 a 12. Mas, ao mesmo tempo, mostra sua generosidade e liberalidade quando administra o muito. O que reparte, faça-o com liberalidade. Romanos 12, 8. Então, nós temos que contribuir conforme aquilo que Deus vai nos dando. Então, você não vai contribuir além do que pode e vai faltar para a sua família, por exemplo, né? Lá, os judeus, né, muitos deles diziam assim, aquilo que eu tenho que contribuir, né, eu não vou dar para meu pai e minha mãe que estão passando necessidade, mas Deus é mais importante que meu pai e minha mãe, então eu tenho que dar para Deus, que é a palavra corban usada aí, né, que significa oferta ao Senhor. Então Jesus condena essa prática. Diz, olha, honrar pai e mãe está na lei, é mais importante do que a contribuição financeira. Você não pode deixar seu pai e sua mãe passar fome para pegar esse dinheiro que era para ajudá-los, você dar à igreja. Então você está indo contra a palavra de Deus. Você está considerando que o dinheiro é mais importante que seu pai e sua mãe. Veja bem, então não confunda as coisas, tá? Você vai dar segundo a sua prosperidade, ou seja, segundo aquilo que você pode ajudar, então você vai ajudar. Deus não está exigindo nada mais do que aquilo que você pode ajudar. Então, cuidado para não exagerar, né? E também cuidado para você não dar nada, porque às vezes você arranja tanta coisa para usar o seu dinheiro que você não guarda aquilo que é de Deus. Não mexa naquilo que é de Deus. No caso do dízimo, é de Deus, não pode mexer para nada. Esse aí é de Deus mesmo, então não mexa. Então aquilo que vai além do dízimo, então é para oferta. Agora, não vá deixar seu pai, sua mãe, por exemplo, passar fome, porque você tem que dar esse dinheiro da igreja. Nós estamos vivendo uma época de gente tão perversa que ao invés de ajudar os pais, ainda fazem é tirar, né, dinheiro da aposentadoria dos pais. Nós vemos um exemplo maravilhoso no início da igreja, né? Por exemplo, Barnabé. Olha, ele vendeu uma propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles ajudassem aos necessitados. Olha só, essa é uma atitude impressionante, de muita fé. Só faz isso quem tem fé. Agora veja só que coisa interessante. Aquelas outras pessoas que tinham propriedades e que não venderam nada para ajudar os necessitados, antes estavam mais preocupados em enriquecer. O que aconteceu com as propriedades deles no futuro aí bem próximo? Olha, não deram para ajudar os pobres. Mas no ano 70, o general Tito invadiu, tomou tudo, queimou tudo, destruiu tudo, matou um punhado de gente. O que eles tinham agora? Nada. Não deram para Deus, deram para o diabo. Então você não sabe o futuro.
Seja fiel, ajude aos necessitados, ajude a obra de Deus. Tópico 2, subtópico 3. Devemos contribuir com alegria. Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O referido texto é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, cuja ordenança sobre a contribuição exige que a mesma seja sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isto concorrerá para bênçãos de outros e trará glória ao nome do Senhor. Na verdade, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. Ir à casa do Senhor com alegria, Salmos 122, 1. Ler a Bíblia com alegria, Salmos 1, 2. Servir ao Senhor com alegria, Salmos 100, 2. Exercer misericórdia com alegria, Romanos 12, 8. E contribuir com alegria, que é agradável a Deus. Então veja, tudo que vamos fazer, devemos fazer com alegria, com boa vontade. É obra de Deus, é coisa para Deus. Então, estejamos alegres. Como é bom poder contribuir. Olha, mesmo eu estando já há quase 9 anos aí desempregado, eu recebo a ajuda dos irmãos, mas dessa ajuda eu contribuo todo mês. Pode olhar lá na igreja, meu dízimo está lá. Muitas vezes, e às vezes, na maioria das vezes, eu dou o dízimo maior do que eu deveria dar. Muitas vezes. Olha, eu já peguei dinheiro emprestado para dar o dízimo. Por quê? Porque eu tenho fé que isso agrada a Deus. Eu acredito que Deus se agrada porque Deus tem me sustentado todos esses anos. Nunca me faltou nada. Não passei fome nem um dia sequer. Não deixei de ter casa para morar, comida para comer, roupa para vestir durante todos esses anos. Porque Deus tem cuidado de mim. Deus é fiel. Agora, nós temos que dar com alegria. Eu gostaria de dar assim pelo menos uns 10 mil reais, pelo menos todo mês, de dízimo, 10 mil de oferta. Eu gostaria. Não trabalho mais assim, né? Mas em todo lugar que nós vamos, que alguém dê uma oferta ou algum dinheiro que os irmãos mandam na nossa conta, tudo isso pode ter certeza. Aí o dízimo é dado, a oferta é dada na igreja, a oferta de missão. Sempre estamos contribuindo com a obra de Deus, ajudando também. Às vezes alguém entra em contato comigo, eu vou ver a vida da pessoa, é claro, vou investigar. E aí eu vejo que a pessoa está precisando, a gente envia. Às vezes uma igreja pequenininha está sendo construída, não sei aonde, a gente ajuda, né? É claro que a gente tem que investigar, hoje em dia é complicado, né? Tem que investigar direitinho onde você vai ajudar, senão você pode estar dando dinheiro para uma pessoa que não está fazendo nada na obra de Deus. Então, em tudo que vamos fazer, deve ser com alegria. Vimos aí os versículos, né? Que coisa impressionante, né? Tudo com alegria, olha aí. Ir à casa do Senhor com alegria, ler a Bíblia com alegria, servir ao Senhor com alegria, exercer misericórdia com alegria, contribuir com alegria. Veja, tudo isso agrada a Deus, sempre alegres ao podermos fazermos alguma coisa. Gente, é uma coisa muito impressionante. Nós temos que agradecer a Deus muito. Imagine, nós podemos fazer alguma coisa pela obra de Deus. É muito privilégio, é muita graça de Deus, é maravilha de Deus. Podemos ajudar alguma coisa na obra de Deus, fazermos alguma coisa para Deus. Deus não precisa de nós para nada. Ele é autossuficiente, não precisa. Ele tem tudo que precisa, ele tem. Então, quando ele nos permite ajudar, é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa. Temos que agradecer a Deus por podermos ajudar a sua obra. Tem gente que dá para poder se mostrar para as pessoas, ou se mostrar para o pastor, esperando receber um cargo, alguma coisa, né? Por interesse. Veja, estamos na época de política. Político nessa época, é cesta básica, é tijolo para a igreja, não sei o quê. Esperando o quê? Receber em troca o voto. Veja só. Quando você dá para Deus, não é esperando receber em troca, mas é em agradecimento a Deus pelo que Ele lhe deu.
reconhecimento de que é Deus que dá tudo. Então, com alegria, com amor, felicidade. Tópico 3. Resultados da contribuição. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. Tópico 3. Subtópico 1. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3,10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mantimento refere-se a tudo que era usado no santuário. No Antigo Testamento, usava-se óleos especiais para as candeias, pão da proposição, lenha para o altar, ingredientes para o altar do incenso, animais para sacrifícios diários. Isso só era possível com a contribuição do povo. O templo de adoração, a casa do Senhor, precisa da contribuição financeira, tanto para ser construída quanto para ser mantida. A contribuição é o resultado que Deus estabeleceu para sustento de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, assistência social, bem como toda a manutenção e expansão da obra de Deus. 2 Coríntios 9, 6 a 12. Então vemos que esta contribuição financeira, que aí o dízimo, as ofertas, vão ser usadas na obra de Deus para várias coisas. Eu sempre aconselho aos obreiros, aos pastores, a empregar a metade do dinheiro em evangelização. Você quer ver a igreja crescer, desenvolver, todos estarem felizes, ter um avivamento, a igreja está crescendo, desenvolvendo? Invista em ganhar almas. Então, você investe em ganhar almas no local onde você está e investe em missões, em enviar missionário também. Aí você vai ver um grande desenvolvimento da igreja e uma união entre os irmãos quando se está ganhando almas. Então, afora isso, tem as despesas da igreja, não é? E muita despesa. Muita gente pede ajuda à igreja. Muitas pessoas necessitadas, pessoas que estão doentes, às vezes, pessoas que estão desempregadas, já não estão recebendo aquele salário de desemprego. Então, pessoas necessitadas sempre tem. Muitas vezes, a pessoa idosa, às vezes recebe um salário aí de ajuda por mês, gasta tudo com remédios, às vezes tem ali um neto, a neta, às vezes um filho, uma filha que ainda tira dinheiro, gasta ainda dinheiro dos idosos, Então estão passando um aperto financeiro e muitas vezes então a igreja ajuda essas pessoas. Então, além disso, tem o pastor. O pastor deve ser uma pessoa que vive bem, vive tranquilo, deve ter o seu carro para andar, deve ter a comida razoável para comer, para se alimentar, deve ter uma casa para morar, deve usar um celular, precisa fazer um grupo aí de WhatsApp com todos os membros da igreja, comunicar os avisos da igreja, deve também entrar lá, perguntar à pessoa como é que está e tal, precisa de um aconselhamento, visitar. Então, tudo demanda despesa. Aí o som que dá problema, aí a lâmpada que queima, aí tem uma pintura ali, tem um telhado que está aí quebrado, alguma coisa, sempre tem despesas e mais despesas. Precisam, então, da ajuda financeira da igreja. Imagine a manutenção da igreja, não é barato, Sempre tem ali um problema na pia, no vaso sanitário, aí tem que ter a pessoa que cuida, que está limpando sempre, tem que pagar o pedreiro, tem que pagar o encanador, um eletricista, tudo é caro, Quando é para a igreja, então fica mais caro ainda. Aí são cadeiras, são bancos, o som geralmente dá problema, aí a fiação, no cabeamento, às vezes o microfone que estraga, tem que comprar e tal. É muita coisa, muita despesa. E nunca se esqueça que o obreiro é digno do seu salário. Se a igreja não manter o seu pastor tendo um salário digno, esta igreja vai deixar de ser abençoada. Essa igreja vai passar por problemas financeiros e espirituais, porque não está cumprindo o seu papel, que tem que ser o papel de abençoar aqueles que trabalham exclusivamente na obra de Deus.
Se nós olharmos, né, lá no templo que estava sendo construído, o templo de Zorobabel ali, nós vamos ver que Deus reclamou que o povo estava cuidando das suas casas, embelezando as suas casas, enquanto a casa de Deus, a construção estava parada, e fizeram uma construção pobre, né? Mas cuidaram bem das suas casas. Das suas casas eram casas de gente rica, mas o templo era templo de gente pobre. Olha só, Deus reclamou disso. Às vezes você pensa que não, Deus não está preocupado com o prédio, Deus não está preocupado. Está sim. Nós temos o pastor Raul, na Imperatriz Maranhão, que ele dizia assim, olha, o prédio mais bonito da cidade tem que ser da igreja. Em toda cidade do interior, né, lá tem um programa de construção de igrejas. Então você chega lá nos lugarejos pequenininhos, cidadezinha bem pequenininha, povoado, mas um prédio tão bonito aqui, que é isso? Aqui é a igreja. É o prédio mais bonito que tem lá, da igreja. Então as pessoas se sentem atraídas. É um meio de evangelizar também. Nós vamos lá, é um prédio bonito, é um lugar aconchegante, onde a gente vai ouvir a palavra de Deus, vai ter um som bom, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, precisa ouvir corretamente a palavra de Deus sendo pregada, né? Os hinos de louvor a Deus, de adoração a Deus, tudo tem que ser uma coisa bem feita, tem que chamar a atenção mesmo, né? E a evangelização, convidar todo o povo, principalmente os pobres necessitados, e ajudar essas pessoas. Então, olha, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz bem claro, aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Olha só, como é que a pessoa vai se sentir estimulada a fazer a obra de Deus? Quando ela depende dessa obra que ele está fazendo para se sustentar. Nós temos um grande problema hoje, no Brasil inteiro, quanto à obra de Deus, porque estão obrigando pastores que dirigem congregações a trabalharem para se sustentarem. Isso é um absurdo. Quem tem que sustentar o pastor é a congregação onde ele congrega. Isso é um absurdo que está acontecendo. Ele não pode ficar trabalhando secularmente. Olha aí, cadê o tempo de visitar as pessoas? Cadê o tempo para jejuar, para oração, para o estudo da Bíblia? Não tem tempo. Então, muitas vezes, o pastor vai trazer uma mensagem, mas uma mensagem que não vai agradar, porque não é de Deus, não tem unção de Deus, não tem ali a convicção necessária, não tem a oração necessária para se trazer uma mensagem para a igreja, não tem uma preparação intelectual também correta para trazer a mensagem para a igreja, não tem unção, não tem graça. E aí muitas vezes o pastor fica assim, por que ninguém vem para o culto de doutrina? Porque cada dia diminui mais o povo do culto de doutrina. É simples, falta unção. Você está trabalhando, chegando atrasado na igreja, não estuda, não medita, não ora, que é o principal para se trazer uma mensagem para a igreja, a oração. Precisa de unção a mensagem, não é só de intelectualismo. É inteligente, que sabe o seu... Não adianta. O povo quer ver Deus, o povo quer escutar Deus falando. E aí, não adianta. Se você trabalha o dia inteiro, não tem tempo para orar, não jejua, aí fica difícil. E aí fica colocando a culpa no povo. Não é o povo não, é você que está relaxado na parte espiritual. Tópico 3, subtópico 2. A contribuição financeira honra a Deus. No contexto de Provérbios 3:9, fica bem claro que um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar ao Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Êxodo 25, 1-2. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício pessoal de Moisés. Outro exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses 4:18, assegurando que Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses e isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus.
Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Fica evidente esse princípio. Quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões, etc., estamos fazendo para o próprio Deus. E foi isso que Jesus ensinou. Mateus 25:40. Então veja que tudo quanto é oferta, dízimo, não é para as pessoas que você está dando. Não tenha isso em mente, senão você não vai dar nem com alegria e você nem vai dar aquilo que deveria dar. Na verdade, você está só devolvendo, né? Mas temos que tomar cuidado com isso. Muita gente pensa que está dando é para o pastor o dinheiro, mas não é para o pastor. Você está entregando para Deus, para ser usado na obra de Deus. Ah, mas o pastor não está usando corretamente. Aí é problema do pastor com Deus, não é o seu problema. Você não está tendo problema porque você está entregando para Deus. Então faça isso. Dê para Deus, nunca para o homem. Porque o homem é falho, pecador. E hoje nós temos um grande problema na igreja. Ao invés de investir o dinheiro sustentando os pastores e investir o dinheiro na evangelização, aí tem muito pastor de igreja grande que faz o quê? Não, nós vamos aqui comprar uma fazenda, comprar barra de ouro, colocar dinheiro lá no paraíso fiscal, vamos aqui comprar um carrão, uma mansão, isso é tudo investimento para a igreja, né? Tudo patrimônio para a igreja. Né? Pois é, está errado, muito errado. Você está confiando na riqueza material, Deus vai dar o que for necessário. Agora, invista em evangelização, invista nos obreiros que estão passando dificuldade, está tendo que trabalhar feito doido, chegando atrasado nos cultos, não dá uma alimentação correta para o rebanho, não visita ninguém, não tem tempo. Cuidado por ser pastor, e principalmente os pastores de igrejas grandes. Cuidado com o que você está fazendo. Você não vai subir não, hein? Tenha certeza, sobe não. E você que anda roubando o dinheiro da igreja, cuidado, Deus está vendo. Muita gente está deixando de ajudar a igreja e dar o dízimo da oferta por causa disso. Porque não vê o retorno desse dinheiro para a obra de Deus. Quantas igrejas não tem nenhum missionário? Aí uma ofertinha, não, vou mandar lá para uma agência missionária e tal, para tentar ludibriar as pessoas que estão investindo na obra missionária. Mas cada igreja tem que ter missionários próprios da igreja. Tem que enviar missionário. Então, seus irmãos não estão sendo dizimistas fiéis, não estão sendo ofertantes, a culpa é sua mesmo, porque não estão vendo o resultado do investimento que estão fazendo na obra de Deus. Então, aqueles que dão dízimo, dão oferta, saiba de uma coisa, não dê para homens, dá para Deus. Invista no reino de Deus. Então, o dízimo é uma obrigação você dar lá na igreja. Dê esse dízimo. É sua obrigação, seu dever. Saiba, você está dando para Deus. Sua oferta você está dando para Deus. Saiba disso. Não é para homens. Não faça para homens, senão você está fazendo errado. Então, quando você dá a oferta, dá o seu dízimo lá, você está contribuindo para que Deus seja honrado, seja louvado. Principalmente quando você progride, né? Você pode dizer, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus está me abençoando, porque eu estou investindo na obra de Deus, estou ajudando também os necessitados. Isso, o nome de Deus vai ser glorificado. Tópico 3 sobre tópico 3. A contribuição resulta em abundantes bênçãos. O texto de Malaquias 3, 10 a 12, nos fala de janelas abertas no céu que se referem não apenas às bênçãos materiais, mas a toda sorte de bênçãos espirituais. Quando o crente contribui, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada. Isso é promessa de Deus. Compreende-se assim que a contribuição financeira é doutrina bíblica. Quando é realizado de acordo com os princípios bíblicos, vindo de um coração grato, cheio de fé e com alegria, terá aprovação divina e redundará em bênçãos abundantes para o reino e, sobretudo, glória ao nome do Senhor Jesus.
2 Coríntios 9, 6 a 12. Olha, tenha a certeza disso. Quando você é dizimista fiel, ofertante, sempre você vai ver resultado na sua vida financeira e espiritual também. Pode fazer o teste. Eu sou a prova viva disso. Sempre fui dizimista. Eu já dei o dízimo antes mesmo de aceitar Jesus de lá na frente. Eu já percebi isso, que isso agradava a Deus. E já passei a ser dizimista antes mesmo de lá na frente e me decidi. Veja só. E entendi isso claramente, por isso sempre contribuí na obra de Deus. Sempre investi na obra de Deus. Paguei contas de pastores, ajudei pobres necessitados, dei terrenos para a construção de igreja. É uma obra que você precisa investir nela. Deus nunca esquece quando você trabalha, quando você investe na obra de Deus. Deus não se esquece disso não. Sempre vai trazer para você bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Tenha certeza, a contribuição financeira, tanto dos dízimos quanto das ofertas, é uma coisa espiritual, deve ser feita por fé, acreditando que você está fazendo para Deus, em agradecimento a Deus. Isso vai trazer um resultado para a obra de Deus. Salmo 105, 37. Olha só que coisa maravilhosa. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Veja que coisa maravilhosa. Eram escravos, agora estavam livres. Estavam pobres, agora estão ricos. Prata e ouro. Estavam doentes, agora estão curados. Veja só que coisa maravilhosa que Deus faz. E esse é o desejo de Deus para todos nós. Estarmos bem, estarmos livres de toda opressão, podemos servir a Deus com alegria, com felicidade. Estarmos com uma situação financeira tranquila, tendo o que comer, o que vestir, casa para morar, um carro para andar. É o desejo de Deus. E que nós não estejamos com nenhum tipo de doença ou enfermidade. Esse é o desejo de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Deus quer seus filhos vivendo bem, tranquilos, felizes, alegres. Sempre agradecidos a Deus. Sempre louvando e adorando a Deus, contribuindo com a alegria e com a felicidade. E existe uma lei que chama-se lei da semeadura, né? Você colhe o que planta. Olha aí, eu quero colher o quê? Eu quero colher dinheiro, quero colher uma vida financeira tranquila. Você vai plantar o quê? Plante dinheiro, plante oferta, plante dízimo. Então Deus vai poder abençoar você nessa parte financeira, que é uma parte também espiritual. Conclusão. A contribuição financeira é bíblica, pois é ensinada nas Escrituras. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja, a fim de levar avante sua missão evangelizadora, além de revelar a fé, o amor e a gratidão do cristão, tanto pela obra de Deus, bem como pela sua santíssima pessoa. Então tome cuidado, porque Satanás tem levantado muita gente nesses últimos dias para tentar atrapalhar a obra de Deus. Então as pessoas vão dizer, dízimo é da lei, isso é do Antigo Testamento, né? Não tem importância isso, não precisa, né? Cuidado. Eles dizem isso, mas vai lá na igreja deles. Está lá um envelopezinho correndo, está lá a cobrança para você investir, para você ajudar financeiramente. Pois é, então não deveriam, né, ter a parte financeira, lá não deveria ter oferta, não deveria ter nada de contribuição financeira, já que estamos dizendo aí que não tem na Bíblia, no Novo Testamento, que não é exigência de Deus, né? Então, para que precisam de dinheiro lá então? Deveriam não pedir dinheiro, deveriam nem usar dinheiro lá, né? Pois é. Cuidado, tá? Cuidado, porque você está sendo enganado. Cuidado, porque não tem pastor. Olha lá a Bíblia dizendo, ministério pastor, Efésios 4:11, né? É um dos ministérios, é pastor. Não precisa ser coisa errada, não tem isso no Novo Testamento, não sei o quê. Como não tem? Está lá claro.
Aí não tem, mas aí coloca o outro homem lá e gosta de tornar um vinhozinho, porque além dessas igrejas ser avarentas aí, querer tirar você da igreja verdadeira de Deus, tirar você da contribuição para você ser abençoado, aí eles levam você para lá, você começa a ser amaldiçoado, na verdade, e lá você começa também até a tomar uma bebida alcoólica, né? Se um pouquinho só fosse permitido, então, ao dirigir, você também poderia dirigir bebendo um pouquinho só. Mas olha, tem gente que basta tomar 2 gotinhas de bebida alcoólica e já fica maluco, já sai por aí matando os outros, atropelando os outros. Então, cuidado, isso é mentira de Satanás. Você está sendo enganado e você está sendo treinado à avareza. Muito cuidado. Aí diz, não, que o dízimo era dado em animais, em plantação e não sei o quê. Não, está lá na Bíblia. Quando for longe, venda o produto que você conseguiu, leve o dinheiro, está lá. É mentira desse pessoal, cuidado. Eles fazem isso para atrapalhar a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus. Fazem isso para tirar você da sua igreja e levá-la para a igreja deles. Cuidado. Nem entram, nem deixam os outros entrar no reino de Deus. É uma religião, é apenas uma religião falsa, uma seita. Então a contribuição financeira, tanto o dízimo quanto as ofertas, é bíblico, está na Bíblia isso. É um ensino bíblico e é um ensino não só material, é espiritual, exige fé para se fazer. Por isso, muitas vezes a pessoa está deixando de fazer, porque a fé acabou. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, e você sabe que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, e morreu por nós na cruz. Levou o juízo de Deus que estava sobre nós e levou sobre ele. Morreu na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Abra o coração para Deus, entregue a sua vida para Deus, peça perdão a Deus agora e você vai receber o Espírito Santo. Você vai se tornar agora filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você vai ser curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Ame a Deus, reconheça o sacrifício de Jesus na cruz e receba agora a sua salvação em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura. Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Ó, Senhor, retira toda doença, toda enfermidade agora. Faz milagre nessas vidas, Senhor. Toca neles, ó Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um joinha, gostei e se inscreva no nosso canal. Não paga nada para se inscrever aí não, viu? Pode se inscrever, você estará ajudando a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e todo o material escrito, nós temos muita coisa sobre os dízimos e as ofertas que colocamos no material escrito. Então se você deseja receber isso, você pode fazer, tem 2 opções. Ou você entra em contato conosco pelo WhatsApp, nesse telefone 99991520454 e diz: eu quero receber o material da revista Betel, né? O apoio para a revista e o comentário extra da revista Betel, porque eu comento outra revista também, então tem que falar que é Betel. E aí você diga o seu nome e diga a cidade onde você mora. É muito importante para eu cadastrar você num grupo que eu vou enviar toda semana o material para você gratuitamente. Ou então você pode aí abaixo do vídeo, nos comentários, eu coloco aí para entrar no grupo WhatsApp. Clica ali naquele link e você estará entrando lá. Eu vou autorizar a sua entrada. E toda semana você recebe o material gratuitamente. Você vai ser colocado no grupo, mas não é grupo de bate-papo. Só eu posto lá o material da Escola Bíblica Dominical toda semana. Então, às vezes as pessoas dizem: como eu faço para te ajudar? Eu não sou aposentado, não dirijo igreja, não sou pastor de igreja. E estou desempregado já há quase 9 anos e preciso da sua ajuda. Então, envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, tanto que você puder, que Deus colocar no seu coração,
você estará investindo no reino de Deus. Então, envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí está, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Aí o Pix dela, e você vê aí o QR Code, né, do meu, para você enviar qualquer quantia, e tem também aí o meu CPF, que você pode enviar o Pix pelo CPF 331-957-816-20. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.